Fala pessoal, beleza? Muito bem. Hoje nossa segunda parte e última parte da aula sobre segurança em redes, né, no módulo de gerenciamento de redes. Vamos falar mais um pouquinho aí sobre a segurança de rede, principalmente no âmbito corporativo, né, gente? Vamos falar um pouquinho aí sobre os nossos problemas e soluções de meio de segurança, né, na internet aí. Vamos lá. Bom, a gente pode falar sobre algumas políticas de segurança, né? Então, a gente precisa declarar todas essas políticas, declarar quais são os melhores métodos, né? As melhores práticas para se obter uma segurança maior aí na empresa, beleza? Vamos falar então sobre a preparação. Antes de implementar uma política de segurança, você deve fazer o seguinte: criar declarações de política de uso, realizar uma análise de risco e estabelecer uma estrutura de equipe de segurança. Então, gente, essas três coisas são muito importantes. Por quê? As declarações de política de uso, a gente vai falar um pouquinho aí lá para baixo, ela vai definir quais são as melhores práticas, as melhores formas de uso, o que deve e o que não deve se fazer, né, para se utilizar a rede da empresa, tá? Normas, né, na verdade. Realizar uma análise de risco, então ver quais são os riscos possíveis que podem acontecer na empresa com relação à segurança de rede, né? Sobre vírus, sobre invasão, não pode colocar pendrive, não pode acessar redes sociais, né, e assim vai. Estabelecer uma estrutura de equipe de segurança. Então a gente estabelece pessoas, né, coordena pessoas que serão a equipe de segurança, seja o líder, seja é, os técnicos, né, os responsáveis pela, pela, por manter a segurança na empresa, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a declaração de política de uso. Recomendamos criar declarações de política de uso que descrevam os papéis e responsabilidades dos usuários, no que diz respeito à segurança. Você pode começar com uma política geral que cubra todos os sistemas de rede e dados dentro da sua empresa. Este documento deve fornecer à comunidade geral dos usuários uma compreensão da política de segurança, sua finalidade, diretrizes para melhorar suas práticas de segurança e definições de suas responsabilidades de segurança. Se sua empresa identificou ações específicas que poderiam levar a ações disciplinares ou punitivas contra um funcionário, essas ações e a forma de evitá-las devem ser articuladas de forma clara neste documento. Ou seja, gente, não adianta o seu chefe chegar lá e falar assim: ó, você não pode acessar rede social, ó, você não pode acessar um computador remotamente, ó, você não pode fazer tal coisa, você não pode colocar um pendrive no seu computador. Todas essas normas, essas regras, elas têm que estar documentadas é, e elas têm que ter punições. Então, advertência, demissão, justa causa, né? Ou até mesmo suspensão, né? Do contrato de serviço. E tudo isso daí deve estar, o funcionário e o empregador, né, deve estar ciente, né, o cara que fez as normas lá, devem estar cientes dessas normas, das punições, né, do que ele deve e o que não deve fazer no meio de TI, tá? Principalmente com relação a acessos, né, e também dispositivos como mouse, teclado, pendrive, né, que deve utilizar, tal. Responsabilidades, né, como ele fala aí, uma compreensão da política de segurança da empresa, né, para melhorar suas práticas de segurança, né. Outra prática legal é a de o antivírus sempre fazer uma verificação. Então a pessoa tem que deixar o computador ligado tal dia ou tem que realizar manualmente aquela busca de vírus, né, na empresa semanalmente, né? É um tipo de norma, uma boa prática, né? É, Bom, e é isso, gente. Essa é a declaração de política de uso, tá? Bom, a segunda etapa, gente, é criar uma análise de riscos. Para quê? Para saber o que é um risco alto, o que é um risco baixo,
que não é risco, né? Então, a gente pode ir definindo os riscos através de níveis, né? Assim como quando a gente chega lá no posto de saúde, no SUS, e eles nivelam a gente por riscos, né? Ó, você está com alto risco, com baixo risco, né? Põe uma etiquetinha, uma corzinha diferente, para poder, até no médico particular também é assim, né? Para poder nivelar qual é o seu problema, né? Em TI também funciona da mesma forma. Então, a gente tem riscos muito baixos, os riscos que possuem danos pouco significativos. Por exemplo, o cara deixou a máquina ligada e houve uma queda de energia e não era para ele ter deixado ligada, era para ele ter deixado ah, desligada e acabou perdendo uma planilha lá da máquina dele que corrompeu quando desligou. Acontece, né? Isso é um risco muito baixo, porque é uma coisa pequena, né, que aconteceu. É um risco, mas pode acontecer, né? Mas não é tão provável de acontecer. Outra coisa que é um risco muito baixo é, por exemplo, cair um raio é, dentro da sala de TI e queimar algum aparelho. É um risco que pode acontecer, mas ele é muito baixo, né? Entrar um ladrão lá e roubar uma coisa. Se a gente colocar muitas formas de segurança, a gente não vai ter esse risco, né? Risco baixo. Os riscos possuem danos reversíveis em curto e médio prazo, com custos pouco significativos, né? Então, a gente tem que pensar muito em custo e tempo, né, também. Porque com o risco baixo é uma coisa não tão difícil de se resolver, é uma coisa tranquila e que não vai dar tanto perda de tempo também, nem custo, né? Risco moderado. Os riscos possuem danos reversíveis em curto e médio prazo, com custos baixos. Então é um risco não tão grave, né? Um risco que até dá para resolver, é possível se prevenir, porém não tem um alto custo e é reversível, né? É possível se reverter. Alto. Os riscos possuem danos reversíveis em curto e médio prazo, porém com custos altos. Então é possível reverter esse nível, né? É possível reverter esse risco, né? Porém, o custo é alto, então é uma coisa que vai custar muito dinheiro, né, para poder refazer. Por exemplo, se a gente falou do raio aí, cair um raio e queimar todos os computadores de uma certa ala. É possível comprar novos computadores, porém é muito caro, né? Vai custar bastante. É um exemplo só, tá? É muito alto. Os riscos possuem danos irreversíveis ou com custos economicamente inviáveis. Esse, gente, é o principal risco que a gente tem que evitar, que a gente tem que manter ele longe da gente, né? Então não pode acontecer. Seria perda de dados importantes para a empresa, seria perda de um servidor ou mais servidores que são a cabeça da empresa, dependendo do porte da empresa, acontece, né? E outras coisas também que acontecem. E principalmente coisas irreversíveis, né? Coisas que não dá para perder, para reverter. Por exemplo, perda de dados, né? Se a gente perder um histórico de pedidos aí desde 2010, imagina, é muito dado, né? Bom, e esses aí são os riscos. Existe uma outra forma de representá-los, né? Que é dessa forma aqui que eu coloquei até o desenho, né? Que ele faz um mapa, né? E vai colocando, é risco, não é risco, né? E aí vai para a direita, vai para a esquerda, vai para baixo. E vai definindo qual é o nível de risco, né? Se é risco ou não. Muito bem. Tipos de usuários. Uma vez que você atribui um nível de risco, é necessário identificar os tipos de usuários desse sistema. Os 5 tipos mais comuns de usuários são usuários internos, administradores, é, responsáveis pelos recursos de rede, usuários internos, privilegiados com necessidade de acesso adicional, usuários internos com acesso geral, usuários externos de parceiros com necessidade de acesso a alguns recursos, outros usuários externos ou clientes. Então, quando a gente tem um ambiente corporativo, gente, a gente tem que pensar vários tipos de usuários para poderem utilizá-los.
né? Então ele deu alguns exemplos aí, por exemplo, o usuário é administrador de rede, né? Então é aquele cara que tem acesso a tudo, tem liberação para tudo, também dá liberação para o pessoal, né? Ele tem que ter o acesso total da rede, certo? Usuários internos que têm alguns privilégios, alguns acessos. Então, por exemplo, aquele cara que ele tem algumas permissões para instalar um programa, né, para poder acessar alguma pasta, mas não tem todo o acesso que o administrador tem. Tem aqueles usuários padrão, né, que só tem acesso à pasta do departamento dele, não pode instalar nada, né, e também não pode fazer nada praticamente. Ele só tem acesso à internet e as pastas de rede lá dele. Usuários internos com acesso, usuários externos de parceiros com necessidade de acesso a alguns recursos. Então, às vezes você tem uma equipe de TI ou uma equipe de terceiro que precisa ter algum acesso geral, ou acesso interno, né? Para poder trabalhar lá dentro da empresa, né? Quando eu trabalhei, por exemplo, no Itaú, tinha uma equipe de escaneamento de cheques, né? Que eles trabalhavam e tinham acesso à rede do Itaú, então eles tinham um acesso privilegiado, porém eles eram terceiros e não tinham todos os outros acessos que o pessoal tinha, né? Outros usuários externos ou clientes, então às vezes tem algum cliente ou um usuário externo que precisa desses acessos à rede da empresa. Então, às vezes a pessoa trabalha de casa, às vezes a pessoa ela faz alguns serviços terceiros para a empresa, né? Acontece, advogado, por exemplo, né? Então tem esses usuários, né? Que tem que ser configurados também e permitidos, né? E, e, e esse risco também é atribuído a esses usuários. Por isso que eles não podem ter acesso total. E quem tem acesso total é somente o administrador responsável, né? Estabelecer uma estrutura de equipe de segurança. Então, a gente tem que criar uma equipe responsável pela segurança da empresa, da rede da empresa, né? Então, a gente vai criar uma equipe de segurança interfuncional, liderada por um gerente de segurança com participantes de cada uma das áreas operacionais da sua empresa. Os representantes na equipe devem estar cientes da política de segurança e os aspectos tecnológicos do design e da implementação de segurança. Frequentemente, isso exige treinamento adicional para os membros da equipe. A equipe de segurança possui três áreas responsáveis: desenvolvimento de políticas, prática e resposta. Então, gente, cada uma das pessoas de cada operação, cada área da empresa ajuda a manter essa equipe funcional. Por quê? Elas vão ficar cientes da política e vão repassar isso daí para dentro de cada equipe, né? E essa equipe ela é separada em quatro partes, né? Em três áreas, né? Desculpa. Desenvolvimento, prática e resposta. Então, uma equipe vai desenvolver as políticas, a outra vai trabalhar para exercer, né, para fazer com que essas políticas sejam trabalhadas, e a de resposta que vai analisar tudo isso daí e verificar se está tudo correto, se está funcionando, certo? E a gente também vai falar um pouquinho sobre aprovação de alteração de segurança. Recomendamos que a equipe de segurança examine os seguintes tipos de alterações: qualquer alteração na configuração do firewall, qualquer alteração nas listas de controle de acesso, qualquer alteração na configuração do Simple Network Management Protocol, o SNMP, né, aquele protocolo de gerenciamento de redes. Qualquer alteração ou atualização no software que difere da lista de nível de revisão do software aprovada. Também recomendamos aderir às seguintes diretrizes: mude as senhas dos dispositivos de rede rotineiramente, restrinja o acesso aos dispositivos de rede a uma lista aprovada de pessoas, assegure-se de que os níveis de revisão atuais do software, de equipamento de rede e dos ambientes de servidor estejam em conformidade com os requisitos de segurança, de configuração de segurança. Então, a gente vai ter algumas recomendações, né,
de alterações nas políticas, nas configurações, né? Principalmente em firewall, está falando aí controle de acesso, do SNMP e das atualizações de software, né? Então tudo isso daí é controlado. E também tem algumas recomendações para o dia a dia, né? Mudar as senhas, restringir o acesso, somente a quem deve ter o acesso, né? Nível de revisão dos softwares, do ambiente de servidor, né? Então tudo isso daí, gente, é ligado à segurança, beleza? São normas boas para que a equipe tenha uma boa didática, um bom trabalho, né? Para a segurança da empresa. Monitoramento de segurança da rede. Então, a equipe também vai fazer esse monitoramento da segurança. A eficácia do monitoramento de segurança é o passo seguinte para a evolução de um departamento de segurança. Departamento, time, pessoas, onde, como relatado em outras partes aí, né, da nossa apostila, é necessária uma presença constante desse time que monitorem ativamente eventos e façam pesquisas em tempo real. A ideia é simples: termos um relacionamento automático aos eventos presentes e vulnerabilidades, para construir inteligência em ferramentas de segurança para que tenhamos alertas de eventos ocorrendo os sintomas ou sintomas de futuros ataques. Então, a gente trabalhar com aquele sistema de gerenciamento de redes, beleza? É necessário definir um monitoramento de segurança e logs em geral por meio de estratégias de gestão, plano de resposta e incidente integrado. Lembra que a gente falou sobre analisar os riscos? A gente também tem que analisar formas de resolver esses riscos rapidamente, né? E ter um plano de resposta rápido, né? Exercícios de validação e de ataques contra controles de segurança. Controle de métrica de segurança, objetivando a mensuração e avaliação de melhorias ou não. Então a gente vai controlar aí as métricas de segurança. Então, como a gente mede que a segurança está boa, está ruim, está alta, está baixa, né? Objetivando a mensuração e avaliação de melhorias, né? Então a gente vai ver se existem melhorias ou não para esse tipo de segurança ou para esse tipo de ataque que está acontecendo, né? Ou situação que a gente tiver. Então tudo isso daí, gente, envolve um monitoramento constante da rede, utilizando aquele sistema de gerenciamento de redes, né, que utiliza o SNMP, utilizando sistemas que preveem ataques, utilizando ferramentas de segurança para nossa rede. Então tudo que a gente falou aí no módulo da aula passada dessa aula é para prevenir ou para agir contra ataques, contra atividades maliciosas, mesmo que sejam internas, né? Então por isso que a gente tem que restringir acesso das pessoas, a gente tem que organizar um conselho, né, de segurança para a empresa, para poder manter sempre isso atualizado, uma melhoria contínua, reuniões e tudo mais, né? E é isso daí, gente. Como diria os soldados, está tudo sob controle, né? Só as torres gêmeas caindo, fora isso, tranquilo. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado. Próxima aula, revisão e prova, tá bom? Estudem, façam as atividades que ainda não fizeram, respondam ao Moodle e é isso aí. Até a próxima aula. Valeu!